Boa noite para todos vocês. Nesse momento eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos pela visualização, todos vocês, e o que a gente pode contribuir para vocês como psicólogos. Estou aqui para dizer para vocês, sou psicóloga clínica e tenho desenvolvido um trabalho e nesse conjunto desse trabalho eu tenho tentado fazer alguns vídeos daquilo que tem surgido nos atendimentos, né? Não expondo os pacientes, com certeza, né? O sigilo que nós temos, mas a nossa sociedade, ela meio que molda, né? Os comportamentos dentro da clínica e as pessoas acabam recorrendo a gente com uma demanda do que está acontecendo. Então não tem como fugir do atual, do contemporâneo, que é o que está acontecendo na nossa sociedade, os conflitos da sociedade com o que nós trabalhamos para tentar ao máximo colaborar para que o mundo fique melhor, seja melhor. E para isso eu vim aqui falar para vocês sobre a demanda da família. Né? A família é o lugar que você vai viver, a primeira sociedade que você vai viver. Então, quando você gera uma criança, um casal, né? Que todos nós nascemos de um casal, quando o casal gera uma criança, essa base dessa criança vai gerar nela, no contexto tanto bom como ruim, uma base para o seu futuro e vai diagnosticá-la no futuro e vai dar no futuro os reflexos dessa criança. Eu digo diagnosticar como problemas psíquicos ou como consequências de coisas boas. Uma criança que foi bem criada, com os cuidados básicos, com a afeição, com os cuidados do pai, o relacionamento dos pais, um bom relacionamento, uma comunicação dos pais bem definida, o que vai acontecer? A criança vai olhar e vai aprender a se comunicar com o outro. À medida que ela vê os pais se comunicando, o pai e a mãe se comunicando, o companheiro e a companheira se comunicando, o que vai acontecer? Ele vai saber que aquela conversa que eles tiveram, o casal, gerou aspectos positivos. E juntos eles conseguiram resolver os problemas diários e os conflitos que acontecem na vida como um todo. Então, problemas financeiros. Então, ele vendo os pais planejando juntos, sem competitividade, sem que haja discussões, sem que haja agressões, sem que haja conflitos violentos, essa criança vai aprender que a comunicação traz benefício para ela. E quando ela se comunicar lá no futuro com seu chefe, com a sua própria família, com a sua constituição familiar, na faculdade, aonde ela for, ela vai entender que a comunicação, em vez de gerar conflito, brigas e discordâncias e gerar traumas, ela vai saber que aquilo vai dar um aspecto positivo, ainda que não seja a comunicação dela seja feita aquilo que ela comunicou, que ela falou, mas ela teve essa abertura de falar o que ela poderia falar. Consequentemente, os pais se dando bem, na medida do possível, que nós sabemos que as demandas do casal também, né, tem certas questões que também não precisam ser trazidas para os filhos, porque são coisas muito mais profundas para que os filhos possam resolver. Então, tem muitos casais, muitas famílias, e o que eles fazem? Eles trazem os filhos para os problemas do adulto, do casal. E os filhos ficam com essa questão, esse peso dessa responsabilidade para eles. Ou colocando como se eles fossem a culpa das brigas, como os gastos. Vocês são responsáveis pelos gastos, nós queremos dar o melhor para vocês e por isso nós temos lutado.
Então, na concepção da criança, do filho, os pais trabalham demais porque eles precisam dar para os filhos o melhor, né? Só que esse melhor que os pais falam pode construir no psíquico da criança, que é: o trabalho roubou o meu pai, o trabalho roubou a afeição, o trabalho do meu pai é mais importante do que eu, né? Então, são questões que têm que ser comunicadas entre os casais e o filho precisa entender que ele está debaixo de um amparo que foi decidido ter um filho, foi decidido ter uma família, e essa família sabe que tem as suas responsabilidades, o pai e a mãe sabem que tem gastos, que tem responsabilidade, que não é culpa do filho. O filho veio por uma questão de construção da família, se assim for do querer da família, né? Então, os filhos têm que ser desejados, né? Embora nós sabemos que às vezes acontecem as surpresas, mas embora existam surpresas, nós quando nós nos relacionamos com pessoas, nós sabemos que desse fruto, dessa socialização, desse momento junto, né, de alguém, do outro, pode nascer, pode gerar dali uma família, pode iniciar uma família com as suas. Então, nós precisamos definir as responsabilidades. Então, a comunicação é um dos pilares de uma família. E a comunicação, ela precisa ser aberta dentro de uma família. Porque à medida que você demonstra para o seu filho, demonstra para sua filha como que você ele vai ver o mundo como você é. Então, traumas que você, como pai ou mãe, geram nos seus filhos, eles lá fora vão pensar: todos são como os meus pais são comigo, porque são as primeiras pessoas, as primeiras referências dessa criança. Então, se as pessoas mais confiáveis que ela tem, que a criança no início da sua vida, ela não sabe nem distinguir a diferença dela e da mãe. Para ela é a mãe e ela faz parte da sua mãe, né? E depois, conforme o tempo vai passando, né? Nós aprendemos isso muito na psicologia, que a criança e o bebê se tornam um, até que ele saiba que tem uma diferença, tem que ter uma construção. A mãe vai construindo isso com seu filho com muito cuidado, mostrando para ele que ele pode contar, mas que ele também tem a autonomia dele, que ele consegue fazer as coisas. À medida que ele vai crescendo, ele foi feito para aquilo, para crescer. E essa pessoa é a pessoa que é o amparo absoluto dela, assim como o pai. E os pais têm um papel extremamente importante, que tem que ser também quebrado esse preconceito do pai não participar das coisas básicas do cuidado com o filho, porque são as pessoas que são as pessoas mais confiáveis do filho. E muitas vezes essa mãe está cansada, está precisando de um descanso, está precisando de um amparo do pai também naquele momento. E o pai precisa estar prontamente ali para atender esse conflito, né? Então vamos imaginar uma mãe que está amamentando ali e por horas, e de repente ela precisa dormir, porque a criança chora, e o pai vai ali, pega a criança como acalento, né? E acalenta seu filho. Então isso faz parte, isso não se perde. Então não é porque o pai não teve isso, que ele passa a não dar isso. Nós temos que quebrar, porque se nós pensarmos assim: meus pais não fizeram,
os antigos pais não eram assim, que os homens não tinham essa incumbência de cuidar dos seus filhos de maneira mais próxima, porque é coisa de mulher, não é coisa de homem, né? Que era falado isso, a gente sabe que o machismo era muito, muito forte na nossa sociedade. Nós temos que quebrar isso, porque se pro pai, se pro homem não foi bom para ele não ter a figura do pai e não ter tido, de repente, a ausência do pai, ele não pode deixar isso como uma desculpa para não se responsabilizar e quebrar esse paradigma para um paradigma antigo, antiquado, que deu resultados muito complexos. Quebrar isso, porque ele talvez viveu uma ausência, e quebrar isso e dizer, não vou, isso não vai fazer parte da infância do meu filho, porque ele vai ser melhor, né? Assim como eu estava lendo vários textos dizendo que os meios de comunicação ajudaram muito. Então, nós temos a possibilidade hoje de ler artigos, de ver vídeos, nós temos muito mais nós temos muito mais diante de nós todo o conjunto de ferramentas para nós nos tornarmos melhor. Agora, se nós dissermos eu não recebi e não aprendo a dar, nós vamos sempre ficar nesse ciclo de falta de comunicação, de desconfiança, de que meu pai não foi presente e minha mãe acabou me criando só ou fazendo determinadas atividades só, e se tornou extremamente pesado a maternidade para ela. E um pai participante, ele vai gerar nos filhos a direção futura para a vida profissional. Então, colocando na prática, crianças que tiveram todo o acolhimento dos seus pais na comunicação e na divisão de responsabilidades, que vamos dizer assim, que são os pilares, né? Então, aqui eu falei da mãe, que cuida, que amamenta, que ampara o seu filho, o pai que está ali, presente, para estar entrando num relacionamento entre a mãe e o filho. Até então, o filho e a mãe são muito, muito simbióticos, né? Muito juntos. O pai vai entrando, vai se apresentando para o filho vai aceitando esse pai. E à medida que esse pai vai entrando com carinho, afeto, se comunicando, essa criança vai se tornando segura e vai dizendo assim, o mundo, ele também é seguro, né? Embora nós sabemos que o mundo, existe pessoas ruins, mas a criança tendo a confiança principal da primeira referência dela, ela vai ter suporte para outros desafios que vão vir, os desafios ruins também. Ela vai ter uma base, né? Uma construção sólida, aguenta, né? Até um terremoto, uma tempestade que vai vir sobre a vida dela. Então, o que gera uma boa constituição familiar? Então, se nós resolvêssemos os nossos problemas desde que nós éramos bebês, crianças, nós mesmos, antes de, né, ou durante, né, clarificando aqui para vocês, nós cuidando de nós mesmos, nos conhecendo, olhando para as nossas feridas lá do passado como filhos, a minha mãe, como que ela foi comigo, e eu também não vou dar essa continuidade. Se ela for uma referência boa para mim, eu vou dar essa continuidade, eu vou querer agregar, vou querer aprender com os meios que eu tenho, as ferramentas que eu tenho. Se foi positivo, se negativo, eu vou tentar quebrar esse ciclo de repetição, que é uma coisa que a gente trabalha muito em família, as repetições. Ou seja, o filho tem um problema, e aí o filho do filho tem um problema, e o filho do filho, e assim vai se passando por gerações e gerações.
Então, uma filha que se casa de repente com um alcoólatra, por quê? Porque de repente ela viu sua mãe sofrendo isso. Essa situação não foi bom para ela, mas por ser referência, ela acaba se ligando a esse tipo de relacionamento abusivo como referência daquilo que ela aprendeu. E aí, o que eu digo para vocês? Nesse autoconhecimento, sabendo que a gente tem esse tipo de referência, né? Então, o terapeuta não vai ser a cura, o guru, né, a resposta da sua vida, mas o terapeuta pode trazer para você uma referência de uma pessoa que está ali para te ouvir, para que você comunique o que você sofreu, para que o trauma ele é, vamos dizer, marcado quando você diz para a pessoa que você sofreu algo e ela desacredita naquilo que você falou. Não foi assim, você está exagerando, não é bem assim, você pode suportar. Então, à medida que você tem uma pessoa que te escuta, que não te julga, que está ali para entender o trauma que você passou com a sua mãe, os conflitos que você passou com o seu pai, e dentro disso, ela vai, essas ruínas, esses destroços que ficou, gerar ali uma possível referência entre o terapeuta e o paciente, uma possível referência de alguém confiável, que você pode falar com ele de qualquer assunto e sobre qualquer tipo de situação que você sofreu, e esse terapeuta nomear o seu sofrimento, dizer realmente foi muito difícil para você, realmente isso te causou estragos, e esse ciclo pode ser quebrado. Essa questão pode gerar na pessoa, analisando, né, naquele que busca a terapia, o corte, o encerramento de um ciclo, de uma repetição na sua família. Então, a base a base correta seria isso, afeição, comunicação. Porém, não é sempre isso que acontece. Se não acontece, é preciso tratar para não continuar, para que isso vai gerando ciclos e ciclos e ciclos, e vai gerando, vamos aqui simbolizar mais ou menos como esse vírus que a gente está vivendo nesse momento, que vai criando novas cepas mais resistentes, né? Nós tínhamos um vírus, e esse vírus foi se modificando, e ao contrário do que a gente poderia pensar ou imaginar que ia ser breve, ou que ia terminar, ele aumentou a sua disseminação, e piorou alguns casos. Então, isso é a família, né? Então, você não trata, né? Não que o vírus seja culpa de alguém, mas vamos dizer, uma doença que foi piorando, eu vou dizer assim, vamos colocando, foi criando novas mutações, foi gerando novos ciclos. Então, você constitui uma família aqui, e de repente você tem 2 filhos, e seus 2 filhos vão gerar 2 famílias que vão ser totalmente influenciadas pela base que você deu, e de repente essa base que você deu se torna muito pior, e vão gerar os seus netos, ou sua geração vai trazer ou repetições ou pioras. Então, eu gostaria de falar aqui que a terapia tem desejo efetivamente de trabalhar com as famílias de uma forma prática e muitas vezes confrontativa. Por isso que nós dizemos não termine um tratamento. Se você está fazendo um tratamento de uma doença inflamatória ou uma infecção, se você não tomar o remédio devido no tempo estipulado para que o vírus ou a bactéria que seja não venha se resistir, se você
termina o tratamento antes do tempo, o que acontece? Essa bactéria, essa inflamação fica resistente. Isso vai piorando. Então, o processo terapêutico não é breve, ele demanda muito tempo, porque nós mexemos com causas, repetições, nós mexemos com a base sua, aonde você foi inserido, né? Se houve uma mãe presente, se houve um pai que se apresentou bem para você, se houve, muito bem, pode melhorar a comunicação, pode melhorar outras questões, pode melhorar a questão da sociedade que você está vivendo, porque a época dos seus pais era uma, hoje a época é outra, né? Nós estamos vivendo algo muito, muito surreal, muito diferente daquilo que os nossos pais viveram. Então, eu vim aqui indicar a terapia familiar, vou terminar essa parte de introdução, sobre a base familiar, as demandas da base familiar e o tratamento efetivo, e principalmente a questão da pressa dos pais, dos familiares de resolver um problema que há anos a árvore foi lá afundando suas raízes, e de repente o pai quer que uma árvore, os pais, ou o pai, a mãe, ou a família quer que a árvore, as raízes que estão profundas venham ser resolucionadas ou tratadas imediatamente. Então, a terapia demanda sim tempo, e demanda sim critérios e técnicas importantíssimas para a melhora da nossa sociedade. Então, eu digo aqui para você, se você não está em processo de terapia e se encontra, no próximo vídeo eu vou falar algumas características que você tem de sociabilidade, dificuldade de sociabilização, dificuldade financeira, no sentido de profissional, se você tem dificuldade nas suas profissões, nos seus relacionamentos, talvez você já teve várias separações, você já sofreu, né, e disse, meu Deus, será que esse sofrimento não existe? Será que é uma fantasia minha ou um drama? Não, na terapia nós tratamos tudo isso de uma forma muito, muito técnica, né? Por isso que as pessoas acham que o terapeuta é uma vizinha que foi tomar um chá e foi conversar. Não, a terapia nós estudamos para trabalhar cada caso, como um casal, por exemplo, como filho, como adolescente, como as demandas do adolescente, como as demandas do aprendizado, né? A criança com a dificuldade do aprendizado, e as demandas da afetividade, as demandas do amor, as demandas do ódio, porque a agressividade, são várias coisas que nós precisamos tratar. Então, nós terapeutas não vamos tomar o lugar dos pais, nós vamos dar o suporte para os pais, no sentido da família ainda que está em desenvolvimento. A família já desenvolvida, cada um vai prosseguir sua terapia e vai tentar reestruturar aquilo que quebrou, né? Então, o vaso que foi quebrado, vamos pegar os pedacinhos por pedacinhos para tratar. Então, eu gostaria de trazer aqui essa contribuição para o tratamento familiar na clínica, e gostaria que você refletisse sobre a sua família, sobre como que você está lidando com esses problemas, e que você precisando de ajuda, existe ajuda. E essa ajuda pode parecer, mas é caro, as terapias demandam tempo, dinheiro, mas eu digo para você, para finalizar o vídeo, que também as consequências demandam muito mais do que tempo e muito mais do que o dinheiro que você vai gastar com
o tempo que você estiver tratando. As consequências vão ser muito benéficas para você e o resultado vai ser muito melhor. Ou seja, a sua economia psíquica vai ser muito melhor do que você pensar que vai ser perda de tempo e perda de dinheiro. Ok? Então, obrigada a vocês todos e aconselho terapia para todos.